Não, não tô fazendo drama não, pois tudo que eu sofro é de verdade. Aqui dentro mora um coração, nunca foi pecado ter saudade. Foi mal aí se não sei te chamar de ex, é que a fila travou na sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu dengo, ainda te amo. Meu dengo, ainda te quero. No Prospera Rio Verde, sempre uma honra ter você aí de casa para esse bate-papo que fala de prosperidade, que fala de coisa boa, que faz a gente rir de vez em quando, principalmente quando o Gabriel está aqui, porque o Gabriel é o cara um pouco mais divertido do programa. Boa noite, Rafa e Gabriel, beleza? Boa noite, Eliezer. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rafa. Firme? Boa noite, a Ayla, nossa convidada. Isso. Por que você chamou ele de palhaço? Foi? Ele é engraçadinho? Eu não disse Eu isso. sou o mais sério aqui, rapaz. Você é o mais sério? Sou o mais sério aqui do programa. Ah, tá certo, tá certo. Gosto de brincadeira, não. Gente, brincadeiras à parte, quero agradecer você aí de casa. A gente tem recebido muito feedback do programa, desse bate-papo, esse jeito de falar de prosperidade, falando de coisa boa, inspirando você. Eu sempre falo que o Prospera, a gente brinca muito, mas ele tem uma pegada séria, que é mostrar para você que a prosperidade está disponível para todo mundo. Que apesar dos desafios que existem no mercado e de tudo que acontece no mundo afora, como a gente tem guerras agora, mas tem muita gente prosperando, saindo de baixo. Tem muita gente prosperando e dando certo na vida, se dedicando e fazendo o seu melhor. E o Prospera tem isso como essência. Uma coisa que eu sempre digo é, não que grandes histórias não inspiram. Como se a gente pegar o Gustavo Lima, uma grande história, um cara que veio de baixo. Mas o Prospera tem como essência mostrar pessoas que estão crescendo agora, pessoas que já estão num segundo patamar da vida, mas que já estão vendo coisas boas acontecer na sua vida. E essa é a pegada do Prospera. Tenho certeza que isso vai agregar, como sempre agrega muito para você, tá bom? E hoje, no programa de hoje, a gente está recebendo aqui a Ayla. Ayla Santuá, lembrei do nome inteiro, tá vendo? Boa noite, falou Ayla. Certinho, boa noite. Muito Prazer bom. recebê-la. Imagina, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que isso, a gente que agradece. Eu sempre falo que, primeiro, a gente gosta muito de contar histórias de pessoas da nossa região. Eu ia falar que ela está morando em Rio Verde, mas nem sei se dá mais para falar que ela está morando em Rio Verde. Porque eu perguntei para ela, ela falou, depende, tem semana que é aqui, tem semana que é em Goiânia, tem semana que é em São Paulo. Depende de onde a agenda, de onde o compromisso está na agenda. Se for São Paulo, eu tenho apartamento lá, em Goiânia apartamento, legal. E aqui é minha casa. Então aqui é onde eu moro. Mas Goiânia e São Paulo é onde eu estou sempre passando. Para os amigos que falam que se quiser esconder de mim, vai para minha casa, eu acabei de encontrar uma que está nessa pegada também. É tipo isso. Se quiser uma dificuldade para me encontrar, só me procurar na minha casa, porque é mais difícil. Gente, a Ayla, eu tive a oportunidade de conhecê-la palestrando num evento aqui em Rio Verde, no Conego, que a gente até divulgou aqui no Prospera, inclusive. E me identifiquei muito com a sua história, uma história de vida muito legal. A gente vai explorar muito a história dela. Ela é cozinheira de mão cheia, tá, gente? Participou de programa que a gente vai falar daqui a pouco. Então, é uma história muito legal. A gente vai passear um pouquinho pela história, passear um pouquinho pelos projetos que você tem feito. Eu acho que isso pode... Eu sempre falo isso, o Prospera tem essa pegada, sabe, Ayla? Que é inspirar as pessoas. Mostrar que, independente dos desafios e da onde você está, do momento que você está vivendo agora, é possível, né? Com certeza. Acho que a prosperidade ela está disponível para todo mundo. Com certeza, eu que o diga, porque a minha história é literalmente uma história que seria uma história improvável de ser uma história de sucesso. Então, é a prova disso. Sim, isso é muito legal. A gente gosta muito de contar essas histórias. Mas vamos começar pela sua essência. Você é de Rio Verde? Você é da região?
Não, eu não sou de Rio Verde. E eu sempre falo que eu sou de Chapadão do Céu, que é a cidadezinha do meu coração, onde eu cresci, né? Mas eu não nasci lá, na verdade eu nasci aqui do ladinho, nasci em Jataí. Mas eu só nasci mesmo em Jataí e os meus pais moravam já em Chapadão do Céu, então eu cresci lá, minha infância foi lá, minha adolescência foi lá e eu acho que toda a essência da minha história vem de lá, então eu falo que eu sou de lá. Mas eu moro em Rio Verde já tem uns 4, 5 anos. 5 anos, já tem uma história legal aqui também. Sim. Rio Verde é uma cidade muito acolhedora. Eu me considero rioverdense de coração pelos 22 anos já que estou aqui. E literalmente tudo que eu construí, tudo que eu estou construindo, foi aqui em Rio Verde. Isso, sou muito grato. Essa cidade é uma cidade muito acolhedora, né? Uma cidade muito legal nesse contexto. Sim, eu gosto muito de Rio Verde, porque Rio Verde, por mais que é uma cidade assim de interior, né, uma cidade pequena, é uma cidade que tem um movimento bom, tem uns lugares gostosos para ir comer, que eu adoro. Tem ótimos hotéis, não sei se você conhece o Hotel Bons Tempos, melhor hotel da cidade, gente. Então eu gosto muito Por que daqui. da propaganda do Hotel Bons Tempos? Conta pra gente aqui. Eu entrego, viu? Eu tenho esse problema. Não é porque o gestor da empresa lá do Hotel Bons Tempos é o meu esposo, o dono é o meu sogro, não é por isso não, gente. Não é porque eu assinei o café da manhã também, que é servido no Hotel Bons Tempos, mas de fato é o melhor hotel da cidade. Pode ir lá e depois vocês me falam se não é. Já tá dada a dica, gente. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho da história dela com a culinária, mas se você quer conhecer, então, algum prato da Ayla, você vai lá tomar o café da manhã do Hotel Bons Tempos. Isso aí, gente. Aí, pode ir lá que o Léo com certeza vai receber vocês com o maior carinho. Você estava contando para mim, antes de começar o programa, que você vem de família multimilionária, não é isso? Não é não? Bom, se você estiver falando de princípios, valores, aí somos multimilionários com certeza. Mas se você estiver falando de uma prosperidade financeira mesmo ali, do dinheiro, não. Eu venho de uma família muito humilde, mas uma família que fez de mim quem eu sou hoje. Legal, legal. Isso faz toda a diferença, né? E aí a sua infância foi lá em Chapadão? Foi. A minha infância foi em Chapadão do Céu, né? Assim, a minha história mesmo que veio à tona no programa e tudo mais, começou porque a Ana Paula me perguntou como foi a minha infância, né? Como começou ali a minha relação com bolos, com comida, na verdade. Com comida. E aí eu contei pra ela e envolve um pouco da minha história, porque os meus pais se separaram quando eu tinha ali mais ou menos uns de 7 para 8 anos de idade. E nessa época, a minha mãe, ela não tinha estudo, a minha mãe não tinha trabalho, só que a minha mãe era muito boa cozinheira. E aí ela conseguiu um emprego na prefeitura de merendeira e no horário vago, que era à noite, né, literalmente, ali das 7 às 11 da noite, ela conseguiu um estudo, né, ali na cidade mesmo. E aí quando a minha mãe começou a estudar, eu percebi que as amigas dela que iam também ali para o colégio com ela, que estudavam à noite, que eram mulheres, em sua maioria casadas e tinham filhos, não tinham com quem deixar os filhos. E aí, nisso, eu, empreendedora já nata... Olha que legal isso. Já olhei isso com ali... quantos anos? Eu tinha 8 anos. Quando eu comecei a ser babá da primeira vizinha, eu tinha 8 anos de idade. Uau. E aí, eu olhei ali e falei, acho que dá um jeitinho ali de eu ajudar minha mãe a comprar comida para casa, né? Claro. Porque era só o que eu entendia naquela época. E aí, eu comecei a cuidar dos filhos dos vizinhos. E nisso, eu estava assistindo televisão na vizinha, porque a minha casa nunca teve televisão. A minha família, quando eu falo que é humilde, é bem humilde mesmo. Meu avô trabalhava no lixão. Depois que os meus pais separaram, nós moramos todos na casa do meu avô. Era uma casa muito pequenininha. E aí a gente recomeçou ali, né, com a minha mãe lutando, batalhando. Tem uma história que eu ouço muito assim, os palestrantes falarem, os eventos que a gente participa, que dizem que o melhor lugar para começar a crescer é no fundo do poço, porque ali você não vai ir para baixo. Não tem como, você né? só vai crescer. Mas você falou uma coisa que eu acho muito legal e que deve ser uma essência para todo mundo que está em casa assistindo esse bate-papo, que é a base familiar. Sim. Quando a gente fala de valores, quando a gente fala de algo levado de maneira digna, por mais que eu estou falando de uma casa que não tinha TV, que não tinha luxos, mas se existia valores, existia ali a base para fazer as coisas dar certo, né?
Eu acho que isso é muito Sim, legal. com certeza. A minha casa, isso nunca faltou, Juliette. Nunca Legal. faltou ensinamento de princípios. E mesmo que eu não venha de uma família estruturada, né, um pai, uma mãe ali, um casamento que foi feliz, os meus avós nunca deixaram faltar isso para nós. E o que mais, assim, no Masterchef, não sei se você ia falar depois. Já contou, gente. Gente, ela já contou, agora eu vou entregar, a gente ia falar depois, mas é porque ela fez uma participação não, ela participou, foi integrante do Masterchef, foi uma das finalistas. E, inclusive, isso foi uma das coisas... Ela já entregou mais de uma vez, você já deve ter pegado. Ele me convidou para falar, gente. Olha aí, falei demais. E aí, uma das coisas que fez, inclusive, a carreira dela decolar, a gente vai decorrer sobre isso, foi ela contando a história de vida dela. E aí, a Ana Paula Padrão se encantou pela história, por todo o contexto. Agora que já entregou, agora pode entrar no assunto. Me perdoem, mas vocês vão gostar de saber. E quando eu estava no programa, que eu tive muitos momentos difíceis e também muitos momentos onde eu ajudava os meus colegas, e aí muita gente ficava assim, nossa, ela tá na minha prova de entrada. Eu parei a minha prova, já tinha sido uma prova difícil para mim, porque eu tinha quebrado todos os meus ovos, eu precisava dos ovos, e foi uma dificuldade toda, eu estava muito nervosa. Sim. E aí uma senhorinha do meu lado teve um problema com o maçarico e faltava minutos para eu entregar. A Ana Paula já estava gritando para a gente entregar. E a minha torta não estava pronta. Mas eu parei a minha torta e fui ajudar essa senhora. Ela. E aí muita gente falou assim, nossa, por que ela fez isso? Como que ela fez isso, né? E porque era meu ingresso de entrada ali. E é uma competição, né? E é uma competição. Mas é por isso que eu reforço tanto que eu fui muito bem ensinada com princípios e valores. Volta porque pros valores, naquele momento ali, ou em qualquer outro momento da minha vida, eu entendo que o meu sucesso não depende do fracasso do outro. Então, eu não precisava esperar que ela fracassasse ou abandonar ela que precisava de ajuda para que eu tivesse sucesso, sabe? E isso tudo, eu acredito que eu aprendi muito com os meus avós, eu falo muito deles, você vai ver, porque as pessoas acham assim, que para você ser próspero ou ter uma mentalidade boa, próspera, com visão, buscar coisas novas na sua vida, passar pelas dificuldades entendendo que você não é as fases que você vive, que você tem uma identidade própria, vem do ensinamento muito assim, que eu carrego no meu coração dos meus avós. Porque pouca gente sabe, Eliezer, mas eu venho de pais adotados. O meu pai, ele foi trocado por 1 litro de pinga e a minha mãe foi pega desnutrida na rua. Então, os meus 2 pais são adotados. Mas na minha casa, onde eu fui criada com os meus avós maternos, nunca faltou amor. Nunca teve diferença pela minha mãe ser adotada, pelo meu pai ser adotado, nunca houve. Então, amar o próximo incondicionalmente, ter os meus princípios ali como base das minhas atitudes e das minhas ações, veio da minha casa, me fez ser quem eu sou hoje. Não, e é legal que essa questão de tomar uma atitude dessa ali na hora do rush, dizem que você quer conhecer uma pessoa de verdade, testa esse tipo de coisa. Sim. Na hora da adrenalina, da competição, de saber se realmente é alguém que se preocupa com o próximo, porque ali seria até natural, vamos dizer, no mundo de hoje, é um competidor a menos que não está dando conta. E isso é muito legal, porque essa essência, ela mostra que isso vira automático na mente da pessoa. Sim. Você sabe que a gente tem aqui no programa um cara que é muito bom de cozinha, que é o Gabriel, da dupla Rafa e Gabriel. Eu sou ótimo mesmo, para comer ali, tudo perfeito. Ele para cozinhar um ovo, ele quebra 10. Muito bom, né, Rafa? Você já ouviu falar no ovo mexido moreno? Ovo mexido moreno? Só ele sabe fazer. Tá vendo? Assinou o prato já, pra você ver que é diferenciado. Já fica a dica aí pros programas de culinária. Convidem o Gabriel. Essa eu nunca ouvi, não termina ainda. Essa eu não conheço ainda. Não. Ovo mexido moreno? Não. Mas você mexe tanto que ele queima aí. O Rafa fala um negócio aqui que eu gosto muito do programa, que é assim, o Prospera a gente aprende muito aqui, sabe? Uhum. Primeiro que eu sou um aprendiz de apresentador, o Rafa, mas o Gabriel aprendiz... Não, mentira, eles é uma dupla de verdade, eles cantam muito. Não, mas você também é um apresentador de verdade, né? Obrigado.
Mas o Rafa fala isso, eu concordo muito, a gente aprende muito, porque cada história que vem, acaba que a gente nos inspira muito. O objetivo é passar isso para o telespectador, mas a gente acaba absorvendo muito. Sim. E eu acho muito legal essa coisa, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho dessa essência com seus avós, mas essa essência, e quando a prosperidade chega, você traz ela, você sente prazer de falar dela. Eu gosto muito disso. Eu costumo falar que a prosperidade financeira chegou há pouco tempo na minha vida, mas eu sempre fui próspero. Justamente nesse contexto que você fala, sabe? Criação, família. E por que de prosperidade? Prospera Rio Verde, eu sempre falo aqui, então é aberto, no rádio eu tenho o Clube da Prosperidade. E o meu treinamento principal é o MPF, que é o Método da Prosperidade Financeira. E eu falo muito de prosperidade justamente por isso, porque para mim prosperidade é muito mais do que a grana. Sim, com certeza. Valores, família, Deus, espiritualidade e grana também. Mas não só isso. E eu acho muito legal sempre que o Rafa reforça isso, porque realmente isso faz todo sentido, né, Rafa, para o nosso programa e para o bate-papo. Com certeza, todo dia um aprendizador em cada área, né? Porque todo dia um entrevistado diferente, cada um conta uma história. É verdade. E todo dia você suga um pouquinho de cada um, então é perfeito. Gente, eu tenho que chamar um intervalo rapidinho, porque meu horário, senão a produção dando comigo. É rapidinho o intervalo, a gente vai voltar com um pouco mais de história, a gente quer explorar um pouquinho mais. Gente, você falar o nome dos seus avós, a gente vai explorar um pouquinho isso, contar um pouquinho desse desafio que foi da participação no MasterChef e dos projetos que está acontecendo na sua vida, pode ser? Com certeza. Rapidinho a gente está de volta, vamos de moda boa com o Rafa e Gabriel, tá bom? Por isso é que eu bebo todas, tomo cachaça. Vou bebendo mais um e mais um, essa dor que não passa. Feriu meu coração, brincou com meus sentimentos. Nesse jogo fui o perdedor, por isso tô bebendo. Ai, 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 você é meu grande amor. Vou sofrer e não volto atrás, porque tudo acabou, tudo acabou. Já pensou em ter mais de 30 sabores de docinhos para a sua festa? No Doces ao Léo você encontra, e é um mais gostoso que o outro. Com um cardápio super variado, você também pode encomendar para sua confraternização ou reunião com os amigos os deliciosos brownies. Encomende já os seus docinhos com Doces ao Léo. Bem-vindos à rede de lojas Mineirinho Móveis, com 3 lojas para melhor atendê-los. Móveis de madeira de demolição, de alumínio certificado para área externa como poltronas em corda náutica, ombrelone, jogo de jardim, mesa de jantar com cadeiras exclusivas e muito mais. Venha nos visitar em nosso showroom. Transforme sua casa com elegância e qualidade. Parcelamos sua compra em até 18 vezes sem juros. Visite-nos hoje mesmo e se surpreenda. Nelore Grill agora é Nelore Steakhouse. Um ambiente moderno, uma nova Nelore, tudo diferente que você já conhecia. Uma nova Nelore de cara nova, né? Com novos drinks, novos pratos e o atendimento que você já conhece agora ainda melhor. Venha conferir. Oi, sou o Pedro Trucão e tenho um recado para você. Você já sabe onde encontrar o melhor para o seu caminhão? Se você quer confiança e segurança, então está no lugar certo. Equipe qualificada, peças que você precisa e um serviço que é referência. Eu não abro mão da qualidade da Brasweb. Sou cliente deles, tenho um bom atendimento, sempre no horário em cima. Eu sou fiel a eles. A Brasweb está aqui para garantir que o seu caminhão esteja sempre nas melhores condições. Então, se você quer essência, já sabe onde encontrar. Vem para a Brasweb.
A tecnologia está cada vez mais presente na Prefeitura de Rio Verde, simplificando processos e reduzindo a burocracia. Com um sistema informatizado, o cidadão ganha autonomia com o autoatendimento pela internet, evitando o deslocamento até o órgão público. E o melhor, uma demanda é atendida com alguns cliques, em poucos minutos. O governo digital está sendo implantado na Prefeitura pela atual gestão e, por meio do processo digital, o uso do papel é reduzido e a comunicação entre servidores, gestores e cidadão é ágil e eficiente. Os processos que antes ficavam parados em pilhas de papel, hoje tramitam de forma online e os gestores podem aprovar os documentos com a assinatura digital de qualquer lugar. Acesse o site da Prefeitura de Rio Verde e conheça os serviços disponibilizados de forma rápida e fácil para você, cidadão. Prefeitura de Rio Verde. Nossa força é o trabalho. Olha, pessoal, e hoje eu quero falar para vocês de um grande parceiro nosso aqui do programa. Sul Magazine é uma referência em modas aqui em Rio Verde. E hoje a gente está recebendo aqui a Shirley, que é a gerente da loja, para falar um pouquinho para vocês, não é isso mesmo? Boa noite, Shirley. É isso mesmo. Boa noite, Juliezer. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa incrível. E é para falar para vocês que a nossa Sul Magazine está incrível demais. São 3 pisos de loja para melhor atender você, com departamento adulto, departamento infantil e departamento de bebê. E tem mais de 23 anos de loja aqui em Rio Verde. É o nosso antigo Lojão do Sul, que já tem história e tradição. É isso mesmo. E para vocês que não conhecem a loja, será um prazer receber vocês lá. E para quem já conhece, estamos lá aguardando vocês de braços abertos. E para quem segue nós na rede social, no Instagram, a gente está lá todos os dias postando muita coisa bacana para vocês e mostrando as nossas novidades. Então eu aguardo você lá. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. A gente está recebendo a Ayla Santuário. Eu aprendi a falar o nome dela, tá vendo? Falou certinho. Primeiro que eu acho muito legal a sua energia. Uma energia boa, sorriso fácil, fala igual eu, fala muito. Isso é muito legal. Essa vibe de energia positiva, isso contagia não só os ambientes, mas a vida da gente. E essa vibe sua, eu gosto muito disso. Gosto dessa vibe. Que bacana. Eu sou sempre assim, sou sempre muito assim, feliz, sabe? Muito alegre. Eu gosto de sempre conversar, contar história, mas não foi sempre assim, tá? E, na verdade, não era sempre assim quando eu não tinha algo que é muito ligado à prosperidade, que é uma mentalidade fortalecida. É até algo que eu falo muito hoje no meu Instagram. Hoje eu ajudo muitas mulheres no meu Instagram a partir do programa. O programa me trouxe essa visibilidade, mas houve um momento em que eu não sorria tanto, porque eu não tinha isso. E aí eu aprendi a desenvolver essa mentalidade fortalecida, né, na base ali da inteligência emocional, na base ali de entender as emoções. Hoje, olha, é difícil me tirar do sério. É mais fácil falar assim pra mim, Ayla, dá uma segurada do que falar, ela dá uma animada. Já aproveita, gente, pedir pro pessoal colocar no GC Ayla Santuá, não é? Ayla Santuá, é Ayla com H-I-H-A-I-L-A, Santuá. Só Ayla Santuá provavelmente vai ser a primeira que aparecer. Exatamente, já sigam lá, gente, ela tem muito conteúdo bacana. Eu vi que você tem alguns projetos, inclusive voltados para o encorajamento das mulheres, né? Me fala um pouquinho disso. Então, tudo começou pós-Masterchef, né? Porque eu comecei, como eu estava falando aquela hora, até a gente foi indo para outro caminho. Eu comecei, depois de virar babá com as crianças lá dos vizinhos, eu comecei a fazer bolo para vender na escola para pagar minha primeira faculdade. Então, com 16 anos, eu fui para o Rio de Janeiro e me formei em artes cênicas, teatro e televisão. Com 19, eu fui para Goiânia, que eu tinha acabado de formar, tinha conhecido o Léo, que é o amor da minha vida. E aí, é seu esposo hoje? É meu esposo hoje, meu primeiro e único amor. Que legal. E aí,
Com 19, a gente se conheceu, foi amor à primeira vista. Eu tinha acabado de formar, fui para Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, não tinha muito o que eu fazer lá de artes cênicas, porque não tinha televisão lá naquela época, não tinha muitos teatros e tal. Deixa eu até te provocar um pouquinho, desculpa te cortar, Claro. mas eu achei interessante. Com 16 anos você foi para o Rio de Janeiro. Como é que é isso? Como é que alguém lá de Chapadão do Céu, de repente fala, vou fazer artes cênicas? Aonde? Ali, lá no Rio de Janeiro. Eu fui justamente por ter eu tinha uma mentalidade não fortalecida na base emocional. Não sabia administrar as minhas emoções, que foi o meu maior, eu não diria problema, mas foi o meu maior aprendizado, meu maior desafio no MasterChef. Legal. Mas eu sempre tive uma mentalidade de, assim, querer mais da vida. Legal. Eu quero mais da vida, eu quero saber até onde eu posso ir, eu quero viver sonhos extraordinários. Daqueles que Jesus, assim, que você precisa falar assim, Jesus, me dá uma mãozinha aqui que eu, humana, não conseguiria. Essa então, só por ti. Isso, eu sempre fui essa garota, essa menina sonhadora. E aí eu assisti, estava falando aquela hora, estava assistindo televisão na vizinha e eu vi a Thaís Araújo dando uma entrevista. E na entrevista tinha uma mesa cheia de comida. E como naquele momento era um momento que faltava na minha casa, a gente não passou fome, mas não tinha, assim, sabe? E aí eu virei e falei assim, é aquela menina da novela, ela tá com essa mesa cheia de comida. Eu falei, eu vou ser atriz também. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe... Eu quero essa fartura. Eu falei, mãe, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou estudar, vou ser atriz e eu vou comprar um monte de comida. Mas é porque era um sonho de menina de mudar a minha realidade. Sim. Já era uma garra que eu tinha dentro de mim, já era uma vontade que eu tinha dentro de mim de ser o melhor que eu podia ser, sabe? E eu não deixava ali a minha condição, mesmo naquela idade, determinar o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Então eu trabalhei dos 8 aos 16 anos, eu trabalhava de babá, trabalhava em posto de gasolina, trabalhava até 11 horas da noite, trabalhava muito mesmo. Com 16 eu fui. Quando eu cheguei lá, claro que no primeiro momento que eu cheguei lá foi uma loucura pra mim, né? Porque nem se compara a minha cidade, de onde eu vim. Chapadão, quase da mesma população, quase o mesmo tamanho do Rio. Eu conheço Chapadão, viu? Gente, pra quem não conhece Chapadão, hoje, porque 11 anos depois que eu mudei de lá, não, que 11 anos, quase 15 anos depois que eu mudei de lá, hoje deve ter uns 10 mil habitantes. Na época, tipo, tinha assim de 3 a 5 mil habitantes no máximo. Diferença pouca do Rio. Só que, olha que engraçado, eu não tinha uma base de inteligência emocional fortalecida, mas eu tinha uma mentalidade de superação. Cada obstáculo que aparecia na minha vida, eu só me preocupava em superar para ir para frente e ganhar o próximo obstáculo. Para ir para frente e ganhar um próximo obstáculo. E para o Rio de Janeiro foi assim. Eu cheguei lá, falei, vou me virar aqui. Me formei em artes cênicas, saí de lá com o meu DRT, fiz peças, fiz coisas maravilhosas lá. Quando cheguei em Goiânia, qual é meu obstáculo? O que eu vou fazer? Comecei a vender bolo no elevador do meu prédio para pagar minha segunda faculdade. Com 23, eu estava formada em publicidade e propaganda. Uma menina que saiu de uma casa muito pobre, de uma família muito humilde. Para você ter ideia, assim, do interior da cidade pequenininha. Do interior. Para você ter uma ideia, assim, da minha condição na minha adolescência, as minhas roupas eram roupas que as minhas amigas doavam. Eram as minhas roupas novas. O meu quarto era um quarto que meu avô pegou uma telinha e umas ripas no lixão, que era onde ele trabalhava, e montou esse quarto para mim. E eu pregava chiclete no teto quando chovia para a chuva não me molhar. Mas ali eu me encorajava, eu me conectava com a minha fé, com o que me movia. Que legal e a minha mentalidade era muito de superação. Então, quando eu cheguei no MasterChef, eu me deparei ali com aquela dificuldade de ter uma inteligência emocional. Quando eu falo inteligência emocional, é naquele ponto assim de você entender o que você realmente tem dentro de você que faz com que te impulsione e o que você tem dentro de você que te paralisa. Porque quando você não tem uma mentalidade fortalecida, você está sendo liderado pelo poder do mundo, pelo poder do outro. Exatamente. Porque você não sabe o que você quer, o que você pode fazer. E quando você sabe, mas não tem essa mentalidade fortalecida, te falta coragem, então você é paralisado. Então, quando você não tem isso, ou você é empurrado ou você é paralisado. Cara, muito bacana isso. Eu tenho uma história muito parecida. Eu comecei a trabalhar aos 9. E eu acho muito legal escutar isso de você, porque eu prego muito nisso. Assim como você lá no Instagram, não só no Instagram, mas nos programas. Eu falo muito para as pessoas que a prosperidade começa única e exclusivamente de 2 lugares. Aqui e aqui. Que bacana, é isso mesmo. Eu falo isso porque
quando eu vejo esse tipo de história como a sua, cara, tem tudo para não dar certo. Não é não dar certo, mas eu falo não dar certo no sentido, era muito natural você estar morando lá na sua cidade hoje, sem uma prosperidade, sem estar vivendo os projetos que você está vivendo, sem ter se desafiado de ir para uma cidade grande fazer um curso, ir para Goiânia, capital, fazer outro curso, e se inscrever num programa maior. E essa ambição, ela é muito positiva para a vida. Sim. Acho que essa é uma dica bem legal da sua história para o público. Eu sempre falo que a gente libera pílulas aqui do programa para as pessoas refletirem mesmo. A ambição, ela, para mim, ela é muito saudável. E ela é muito mal falada pelas pessoas, por falta de conhecimento. Ganância é ruim. Porque a ganância é eu querer te derrubar para você não conseguir e eu conseguir. Sim. Talvez se você fosse gananciosa, naquela oportunidade ali do programa que você citou, você teria olhado e falado, um concorrente a menos. Isso é ganância. A ambição diz respeito ao que eu acredito que eu vou conquistar, mas sem eu passar por cima de ninguém, dando o meu melhor e me desafiando. Então a ambição diz muito respeito a se desafiar. Sim. E isso é uma pílula muito legal para os telespectadores. Cara, não sei qual momento que você está assistindo o programa agora. Você está com muita grana, você está fácil, a gente tem muito um público universitário. Eu tenho uma história muito legal também fazendo faculdade, porque era um momento difícil financeiro. Mas se você tem ambição e você está fazendo o seu melhor, eu sempre falo isso. Analisa o ambiente, analisa o seu nível de dedicação, analisa a mentalidade que você está construindo, por mais que ela não esteja pronta, né? Sim. Que é o que você falou. Mas se tudo isso está no caminho, não tem como dar errado. Com certeza. Em algum momento, essa chave vai virar e as coisas vão começar a dar certo, sabe? Vou conhecer o amor da minha vida, vai dar certo um curso, vai dar certo de participar de um programa, em algum momento alguma coisa vai dar certo. E é muito legal isso, para reforçar, a gente já bate muito nisso aqui no programa, mas a sua história reforça muito isso, porque mostra, cara, eu falo que a desculpa, ela está sempre muito pronta, né? Sim, com certeza. E é legal isso que você falou, porque, na verdade, vários pontos da minha história. Quando eu me dispus a trabalhar quando era criança, quando eu me dispus a fazer uma segunda faculdade, quando eu me dispus a entrar no MasterChef, todos esses pontos, todas essas histórias de sucesso que eu construí na minha vida até chegar no momento de hoje, ter as minhas empresas, ser bem-sucedida, partiram de pontos de dor, de fracasso ou, às vezes, de dificuldade, assim, extrema. Todos eles partiram disso. Mas quando você tem uma mentalidade que você consegue fazer isso que você falou, acreditar que você vai conseguir virar a chavinha, e só segue, você vai inconscientemente abrindo as portas para você e também vai fortalecendo a sua mente para lidar com esses problemas e fazer deles potencializadores na sua vida. Quando eu entrei no MasterChef mesmo, eu tinha acabado de fechar a minha primeira empresa. E eu fechei essa empresa, porque eu tive que fechar, foi uma situação onde o meu sogro ficou muito doente, era uma empresa que estava crescendo. A gente ia sair de um lugar pequenininho para um lugar de 250 metros, era uma empresa que ia ser enorme em Goiânia, e eu, de repente, tive que fechar por conta de um problema familiar, onde só eu poderia atender o meu sogro. E naquele momento eu falei, Deus, eu sonhei tanto com esse momento e agora eu não vou poder viver isso. Eu chorei muito, fiquei muito triste, mas naquele momento eu entendi, e também foi um direcionamento de Deus, que ele abriria, quando eu estava chorando lá, inclusive nessa empresa, no último dia para fechar, uma senhorinha que limpa chegou em mim e falou assim, ela para de se lamentar, porque o que Deus está fechando na sua vida é uma janela, o que ele vai abrir é uma porta muito maior. Quantas vezes nós estamos na frente de janelas que a gente está ali batendo a cabeça, achando que é o fim da nossa vida, a gente vai se jogar daquela janela, enquanto Deus só está fechando ela para abrir uma porta muito maior. Mas para isso você tem que estar acreditando nisso, acreditando numa mentalidade fortalecida, próspera,
acreditando que algo lá na frente, se você continuar, tem algo lá na frente para você, tem algo que vai te fazer crescer, que vai agregar na sua vida, que vai te fazer prosperar, Exatamente. né? Então, é muito legal isso aí que você falou. É muito legal, porque isso é uma tendência do ser humano, né? Inclusive por isso que, principalmente a inteligência emocional hoje, ela tem sido tanto estudada. Porque quando Deus fecha uma porta, alguém que está com a mente preparada para a prosperidade, eu sou acostumado a ser chamado de louco, sabe? E eu amo isso, já acostumei, porque meu pai, esses dias, numa oportunidade, um desafio que surgiu na minha vida, vou até contar aqui, foi um dinheiro que sumiu de uma conta, foi um hacker que acessou e pegou minha conta, esse dinheiro na conta, uma grana. E aí eu cheguei na casa dos meus pais, e aí meu pai preparado para me deixar calmo, ó, fica tranquilo e tal. E eu falei, tá tudo certo. Aí eu falei para ele, primeiro, pegou na conta certa, porque se fosse a outra conta eu tinha pegado mais grana, então tanto Deus é bom. Segunda coisa que eu achei assim bem interessante, se eu ficar preso a isso, eu vou perder projetos, eu vou me desanimar, até para não fazer programa é difícil, imagina ser ligado àquilo. E aí meu pai, eu lembro que ele falou assim, tem hora que eu tenho medo de você. Porque a prosperidade, gente, é isso. Eu sempre falo assim, para quem não acredita em Deus, está tudo certo. Esse problema é só seu. Porque a prosperidade ela está muito ligada a uma mentalidade de quem tem fé. Sim. Então, quando Deus fecha uma porta, é muito forte isso, gente. Principalmente quando a gente vê essas histórias assim na prática que aconteceu. E eu acho muito legal quando já aconteceu, porque o sorriso ele tá nítido. Porque como consultor financeiro, que é um dos meus negócios, às vezes um empresário está fechando uma porta ali, mas está com tanta dor no coração de fechar aquela porta, e eu falo, cara, Deus não fecha uma porta sem abrir uma maior ainda, sem abrir possibilidades. Mas tem a dúvida, e a dúvida é a história lá de Jesus na parábola, quando Jesus pediu para Pedro andar na água, né? Por que ele não andou na água? Porque faltou fé. Exatamente. Se você tiver fé e aliar isso a dedicação, a trabalho duro, cara, mas eu já faço tudo isso, então agora tenha fé e continue. Sim. E aí é muito legal isso, porque talvez era necessário aquela porta fechar, talvez para você se inscrever no Masterchef. Com certeza, com certeza. Talvez para abrir as outras portas maiores, senão você não ia nem ver essas outras portas. Foi literalmente assim, eu falo muito de Deus, Deus é a minha base. Perguntasse do que você é feita, Ayla? Eu diria de fé. Eu sou feita de fé, desde criancinha, assim. Mas se não tivesse acontecido esse direcionamento até de Deus, de que Ele estava fechando aquilo ali na minha vida, para abrir uma porta muito maior, hoje eu fico pensando, se eu tivesse me lamentado mais, perdido ali a fé que eu tinha, ficado na dúvida, será que é mesmo direção de Deus ou se não é? E ficado ali naquele lugar de sofrimento, de dificuldade, né? Eu fico pensando na quantidade de vidas hoje que não seriam alcançadas. Verdade. Porque hoje na minha rede social eu consigo alcançar milhares e milhares de mulheres que são ajudadas através da minha história, que são ajudadas através do meu método para fortalecer uma mentalidade empreendedoras. Quantas empreendedoras chegam, Ayla, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou fechando a porta do meu negócio, eu só tenho isso, só isso sustenta a minha casa. Eu falo, calma, a gente vai lá na mentalidade dela, vai lá na inteligência emocional dela, pega essa mulher, traz clareza, traz força, traz conhecimento, dá a ferramenta e coloca ela para ação. Então, hoje, eu fico, às vezes eu volto lá no dia que eu dormi no chão desse primeiro negócio, chorando e me lamentando. Se eu tivesse ficado lá, eu teria sido um fruto silencioso no reino. E isso me traria uma dor inigualável. Então, eu acho que sobre isso que você falou da dúvida, né? Eu sempre digo uma coisa, gente, ó, acho que é uma pílula, igual ele falou. A dúvida, ela é a chave para a perda. Toda vez que você tiver dúvida em relação a algo ou em confiar em algo que o Senhor tem para sua vida ou de um plano que você tem ou até de uma decisão que você vai tomar, talvez você não seja cristão, a dúvida, ela é a chave para a perda.
Porque quando você tem dúvida, você se depara com medos, Sim. você é paralisado por esses medos e você não consegue agir de forma firme e consciente. Sim. E quando você não faz isso, você está dando um passo para o fracasso, para a perda. Você vai perder a bênção. Sim. Então, se você é do time da fé, não use essa chave da dúvida, porque você vai perder a bênção, tá bom? Só acredita e vai que vai dar tudo certo, porque é assim mesmo. Eu me lembro, eu entrevistei uma médica, uma grande amiga, a doutora Tailine, mandar um abraço para ela. Hoje ela está no Mato Grosso. E essa história é muito bonita. Inclusive nem foi aqui no Prospera Rio Verde, foi no rádio. História muito bonita, assim. Ela se tornou médica na base da fé. Uau. Uma menina muito estudiosa, com condições financeiras zero, passou na faculdade de medicina para pagar 5 mil por mês, a renda familiar era 3. Uau. É. E aí começou a estudar, acreditando que ia fazer um FIES. E primeiro ano não deu FIES, pegou dinheiro emprestado com todo mundo que podia. Quando acabou ali, acho que o primeiro ano, não me lembro a história agora certinho, já tem um tempo, a mãe dela chegou nela e falou: minha filha, a gente fez tudo que a gente podia, a gente não consegue mais nem pegar dinheiro no banco, nem com a agiota para pagar a matrícula. Aí o FIES saiu. Olha que benção. E aí eu perguntei para ela assim, eu nunca vou me esquecer disso, porque foi muito forte para mim. Eu perguntei para ela assim: Tailine, mas qual era o plano B, se desse errado? Ela olhou assim para baixo e falou: não tinha plano B, era aquilo que eu queria para minha vida. Tá vendo? Ela não tinha dúvida. Não tinha ela dúvida. tinha certeza da Exatamente. ação que ela estava buscando. Com tudo dando errado, né? Então essa é uma coisa bem legal, porque muita gente assiste o programa e às vezes está se deparando, uma dúvida, às vezes um medo, seja do emprego, seja de não dar certo, de fazer aquele projeto, de abrir aquele negócio que eu estimulo muito as pessoas a empreender. E aí, ultimamente eu tenho falado assim, ó, deixa eu falar para vocês, se você estiver pensando em fazer um negócio, fica conversando muito comigo, não. Você vai fazer. Juliana, mas e se der errado? Cara, se der errado, você tentou. Sim. A primeira vez você tentou. A segunda vez você vai estar um pouco melhor. Pode ser que dê certo na segunda, mas pode ser que não. A terceira você vai estar um pouco melhor. Só que se você não tentar nenhuma, provavelmente durante a sua vida, eu sempre falo isso para as pessoas, reflitam sobre isso. Sempre vai ter alguém sentado numa poltrona, olhando a Ayla passar e falando assim, ó, lá, ó, lá vai de novo. Vai dar errado isso aí, ó. Nossa, eu já ouvi demais. Entendeu? Sempre vai ter alguém sentado numa cadeira falando isso. Uhum. A questão é, o que essa pessoa está fazendo? Eu tenho uma dica bem poderosa, antes de eu chamar o intervalo, que é a seguinte, que eu falo para as pessoas. Isso mudou a minha vida. E eu falo para as pessoas, falo no programa, que é: não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada naquilo que está querendo te orientar. Sim. Se eu for falar contigo e você falar para mim que seu casamento é um casamento de sucesso, de uma bênção de Deus, provavelmente eu vou escutar o seu conselho. Mas se você sentar aqui e falar, não, eu estou no 20º casamento, sei lá, estou igual o Fábio Júnior, no 13º casamento, desculpe, mas eu não vou escutar o seu conselho. É dentro desse cenário, e aí as pessoas ouvem muito, né? Uhum. Todo mundo. Às vezes não é nem maldade, é falta de conhecimento mesmo. Sim. Em uma determinada área. Mas vamos chamar o intervalo rapidinho. Próximo bloco eu quero falar um pouquinho dos projetos que ela está fazendo hoje, do porquê dessa correria de Rio Verde, Goiânia, São Paulo até agora, né? Que ela falou para mim que tem mais coisa para acontecer. É rapidinho o intervalo, a gente já está de volta, tá bom? Vamos de moda boa com Rafa e Gabriel. Tô na casa do Nautim, esquina com Noé, onde tô não te interessa e não é da sua conta. Não me enche, tô na boa, na segunda nessa conversa. Hoje é sombra e água fresca, hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa. Nelore Grill agora é Nelore Steakhouse. Um ambiente moderno, uma nova Nelore, tudo diferente que você já conhecia. Uma nova Nelore de cara nova, né? Com novos drinks, novos pratos e o atendimento que você já conhece agora ainda melhor. Venha conferir. Oi,
sou o Pedro Trucão e tenho um recado para você. Você já sabe onde encontrar o melhor para o seu caminhão? Se você quer confiança e segurança, então está no lugar certo. Equipe qualificada, peças que você precisa e um serviço que é referência. Eu não abro mão da qualidade da Brasrep. Sou cliente deles, tenho um bom atendimento, sempre no horário em cima. Eu sou fiel a eles. A Brasrep está aqui para garantir que o seu caminhão esteja sempre nas melhores condições. Então, se você quer licença, já sabe onde encontrar. Vem para a Brasrep. Se você valoriza conforto, qualidade e beleza em sua vida, nós temos o que você procura. Ortobon Calçadão. Colchões exclusivos diretamente da fábrica. Uma linha completa de colchões de molas ensacadas individualmente, espumas seladas, ortopédicos e sofá-cama. Colchões de tamanhos variados que vai de solteiro ao Super King. O maior estoque de toda a região à pronta entrega. Você merece esse conforto. Venha para a Ortobon do Calçadão. Serviço de manutenção para o seu veículo é aqui na Rally Centro Automotivo. Aqui você encontra mão de obra especializada em troca de óleo, troca de câmbio automático, freios e muito mais. Na Rally, seus serviços são realizados com profissionais qualificados e experientes para cuidar preventivamente do seu veículo. Fone 2142-7623. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita. Olha, pessoal, e hoje eu quero falar para vocês de um grande parceiro nosso aqui do programa. Sul Magazine é uma referência em modas aqui em Rio Verde. E hoje a gente está recebendo aqui a Shirley, que é a gerente da loja, para falar um pouquinho para vocês, não é isso mesmo? Boa noite, Shirley. É isso mesmo. Boa noite, Juliezer. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa incrível. E é para falar para vocês que a nossa Sul Magazine está incrível demais. São 3 pisos de loja para melhor atender você, com departamento adulto, departamento infantil e departamento de bebê. E tem mais de 23 anos de loja aqui em Rio Verde. É o nosso antigo Lojão do Sul, que já tem história e tradição. É isso mesmo. E para vocês que não conhecem a loja, será um prazer receber vocês lá. E para quem já conhece, estamos lá aguardando vocês de braços abertos. E para quem segue nós na rede social, no Instagram, a gente está lá todos os dias postando muita coisa bacana para vocês e mostrando as nossas novidades. Então eu aguardo você lá. Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce e mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Já não importa mais o que fez dos seus dias, eu só quero você. Já não importa mais o que fez dos seus dias, eu só quero você. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Hoje a gente está recebendo a Ayla aqui, um bate-papo sobre prosperidade, contando um pouquinho da história dela. Nesse bloco a gente quer falar um pouquinho dos projetos que ela está fazendo hoje, tudo que está acontecendo. Inclusive, ô Rafa, que música legal, de quem que é essa música aí? Essa música é composição do amigo nosso, Rui Filho. E é um clipe nosso que tá rodando aí já. E é o que tá mais estourado no YouTube, acredita? Que legal, que legal. Parabéns, viu, Rafa? Essa música realmente é muito bonita. Obrigado. E tenho certeza que ela é uma das coisas que vai levar vocês a lugares extraordinários. Amém. Assim nós torcemos. Exatamente. Gente, inclusive no final do programa, a gente vai rodar o clipe dessa música que eles gravaram. Ficou muito legal. Vocês assistiram um pedacinho, depois vocês vão lá no YouTube, procura Rafa e Gabriel, que vale a pena, tá bom? Vocês assistirem inteiro. Se eu não me engano, é Reencontro, né, Rafa? Essa chama Reencontro. Uma delas, Reencontro, tem Tudo Acabou, Sextou, Mistérios, que é muito top. Legal. Por aí vai. É isso, gente. Ayla, e fala pra nós um pouquinho dos projetos. Como que tá essa pegada Rio Verde? Você tá me falando que você nunca teve tanto tempo em Rio Verde igual você está agora nos últimos tempos. Tem coisa nova chegando para Goiânia, tem projeto em São Paulo.
Tem, estamos com muitos projetos novos, né? A primeira coisa assim que aconteceu agora, que mudou toda essa minha rota, foi um reposicionamento. Porque quando eu saí do Masterchef, eu trabalhei muito com confeitaria por muito tempo, dei muitas consultorias em empresas, tive um infoproduto também, tive muitas alunas na área da confeitaria, mas há mais ou menos 8 meses, quase um ano já, nós estamos fazendo um reposicionamento, porque o meu propósito realmente se alinhou com aquilo que eu gostaria de fazer, que é inspirar mulheres, impulsionar mulheres, pegar mulheres e colocar elas em movimento, sabe? E principalmente mulheres empreendedoras ou que têm o sonho de empreender, mas por algum motivo se sente ali travada, paralisada, não consegue rodar o projeto, não está conseguindo fazer a empresa rodar. E eu me deparei com uma parte que eu não compartilhava na minha rede social, que é a Ayla Empresária. Porque afinal, para rodar o meu Instagram, para rodar as minhas outras empresas que eu tinha fora do Instagram, era tudo eu. Então, eu comecei a compartilhar um pouco mais disso. E agora, desde agosto, nesse reposicionamento, nós estamos abrindo turmas de mentorias. Inclusive, agora em novembro, nós vamos abrir a última do ano. É uma mentoria completa, onde a gente pega a mulher, traz ela para a identidade dela, então dá uma clareza mental, de inteligência emocional, para ela aprender a administrar as emoções dela. Porque não adianta, quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes a pessoa acha assim, então eu vou esconder e eu vou conseguir me segurar aqui e rir o tempo todo. Não é isso, gente. Quem segura muito o choro também não tem inteligência emocional, pode ficar tranquilo. Então, a gente ensina esse método que eu criei, que veio da minha base, veio também de muitos cursos que eu fiz, que eu investi. Agora em setembro, eu passei 10 dias em uma fazenda com o treinador dos maiores treinadores do Brasil, de inteligência emocional, de treinamento de mentalidade mesmo, porque eu realmente estou me preparei para esse movimento que nós começamos. E agora, em novembro, dezembro, nós vamos abrir a última mentoria do ano para mulheres empreendedoras, sonhadoras, que querem se colocar em movimento, que querem sair do lugar que elas se sentem hoje, paralisadas, frustradas. Legal. E a gente pega essas mulheres, impulsiona elas para elas começarem em 2024, agora em 2023. Porque quem começar em janeiro de 2024 já está atrasado, tá? Já vou avisando. Então, esse é o maior projeto que eu estou trabalhando agora nas minhas redes sociais. Legal. E eu estou muito feliz, porque esse é um projeto que eu tive que voltar para casa para ele aflorar. E quando ele aflorou, ele alinhou um propósito com uma pessoa muito importante na minha vida, que é o meu esposo. Legal. Então, nós estamos unidos nesse projeto, é um projeto de vida. E ele, olha, ele vai ser, assim, transformador e muito grande. Como que é o nome dessa mentoria sua? Chama Método Leon. Leon. Isso. Ele chama Método Leon porque são leoas empreendedoras. E esse método Leon, ele foi criado a partir de um versículo que eu e o Léo estávamos meditando nele, que fica lá em Números, onde tem a palavra do Senhor e o Senhor diz que elas se posicionarão como leões. Então, a mulher, ela tem a posição, a força de um leão, mas ela precisa aflorar isso. Sim. E ela precisa se posicionar para mostrar essa força, para conquistar as coisas Sim. que ela quer. E, em paralelo com esse projeto, tem um outro grande sonho que Deus me deu de presente nesse ano, me deu de presente um sócio, que hoje é um mentor para mim também. É um projeto que vai nascer em janeiro do ano que vem. Eu já estou meio que espalhando ele por aí, então se você estiver aqui, você já vai pegar. E se você for fã do Masterchef, eu acho que você vai gostar, porque é o meu projeto de confeitaria. Em janeiro do ano que vem nasce uma confeitaria, a nossa confeitaria, e ela vai nascer para um projeto muito maior do que uma só. Então fica ligadinho e logo, logo ela vai estar por aqui em Rio Verde, com certeza. Com certeza. Eu acho que isso é muito legal, esses projetos, e isso mostra que realmente você está vivendo um propósito, isso mostra que as coisas tendem a fluir, e isso é muito legal, porque quem vive propósito, sempre vai surgir coisa nova. Sim. E eu gosto muito de incentivar as pessoas a buscar isso. Eu vi você falando que você fez um reposicionamento com tudo que está acontecendo, mas justamente por propósito. Queria até te provocar em relação a isso um pouquinho, que é... Quando que você sentiu, assim, do seu coração, você falou, cara, é isso. Por que eu estou falando isso? Porque não é fácil reposicionar.
Quando você for reposicionar a sua carreira do começo, muito fácil. Estou no começo mesmo, mas não, você já tem um público, você já tem uma carreira guiada. Então eu queria te provocar isso, porque as pessoas têm muito medo de reposicionar e de seguir o propósito. Quando que você sentiu no seu coração, falando, cara, isso aqui é legal, mas o que eu quero para a vida é isso aqui, então eu estou reposicionando agora e vamos fazer acontecer? Olha, eu até fiquei um pouco emocionada, porque eu acho que ninguém tinha me feito essa pergunta depois do meu reposicionamento, e não foi fácil, não é fácil. Principalmente quando você tem um público muito grande que espera A de você e você entrega B, sabe? Não foi fácil nas redes sociais, mas para te falar a verdade, para mim, assim, no fundo do meu coração, foi fácil, porque reposicionamento, ele requer estratégia. Mas quando a gente está falando de reposicionamento por um propósito, ele só requer uma coisa. Ele requer entrega. E eu entreguei. Eu voltei para casa, senti no meu coração que era aqui que eu tinha que estar, fiquei aqui e entreguei. E quando eu digo entrega, eu não faço um plano. Eu entendo que Deus é o plano. Então, eu não tenho que seguir nada. Eu não tenho que estrategiar nada. Eu tenho que simplesmente levantar e fazer a minha parte. Sim. E aí é até uma coisa que eu sempre falo, no final, quando alguém me pergunta se eu tenho uma frase, mas eu acho que ela cabe muito nesse momento. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Porque Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer, mas você precisa fazer o que tem que ser feito. E foi nesse momento, quando eu retornei para minha casa, para o meu lugar de esposa, para minha família, e parei de buscar os planos malucos, né, que a gente quer toda hora, entreguei. Exatamente. E senti que não tinha plano. Deus é o plano. Então, é só descansar nele. Eu acho que esse é muito legal escutar isso de você, e assim, é uma realidade isso, sabe? Eu te provoquei para me ver justamente a sua resposta nesse quesito, porque eu acredito muito nisso. Para quem veio de onde você veio, o resto é tudo fácil. Para quem nasceu de baixo, talvez, e eu não tenho nada contra isso, porque prosperidade é algo mais democrático que existe no planeta. Sim. E todos queremos ser prósperos. Exatamente, está né? disponível para todo mundo, mas talvez para quem já veio de um berço de ouro, que já foi criado naquela cultura, que já teve outras possibilidades, seja até mais desafiador arriscar. Mas para quem veio do cenário que a gente veio, que é realmente construído tudo, ver a mudança até com mais naturalidade, porque a gente já correu riscos muito maiores. Sim, com certeza. E se você para pensar no risco, então você não está confiando em quem traçou o plano. Exatamente. Porque tudo vai ter risco. Continuar teria um risco, continuar com confeitaria, ser uma grande confeiteira tem um risco, e seguir outro caminho também teria um risco, sabe? Mas quando você fala assim, Senhor, eu faço muito uma coisa. Eu peço respostas concretas para Deus. Eu escrevo cartas para Deus. Eu escrevo literalmente cartas para Ele. Falo, Jesus, eu chamo de Jesus. Eu falo, Jesus, se for do Senhor, eu quero que então seja assim, assim e assim e assim, para eu entender. Não porque eu quero, mas para eu entender que é a obra sua. E se assim acontecer, então assim eu vou seguir. Isso. E olha, eu vou te falar, eu já tenho ali uma coleção de cartas que aconteceram tintim por tintim. E eu tô me lembrando então quando você confia, você entrega, confia, e o risco é tão pequeno perto da paz que você vai sentir, sabe? Exatamente. Do amor dele que você vai sentir, que você só segue. Só vai, né? Só vai. E é muito legal, eu tava me lembrando aqui, inclusive você usa muito isso nas suas palestras, né? Sobre a conexão com Deus. Sim. Você vê que eu realmente assisti, gente. Eu tava no evento e foi muito legal, porque realmente é uma base, esse apoio espiritual e esse acreditar, esses dias para trás alguém falou para mim, cara, chega a ser irritante falar com você. Eu, é mesmo? Ele, não é, sabe por quê? Porque quando alguém está muito decidido sobre o que quer na vida, não adianta falar nada. Exatamente isso. Sim. E aí, se tem uma base, um apoio familiar, se tem uma estrutura criada para isso, e se tem um alicerce espiritual, só vai. E é muito legal escutar isso. Eu te provoquei nisso, porque eu acho que isso é muito legal para o público de casa refletir sobre isso.
Com certeza. Tem um estudo que diz que menos de 1% da população mundial atinge propósito. E eu fico muito frustrado com esse número. É justamente por isso que eu me coloquei em posição de cumprir o meu propósito. Legal. Por quê? Por que essas pessoas não conseguem alcançar o propósito delas ou sentir que estão vivendo o propósito delas e aí elas não encontram um ponto de paz, por mais que sejam bem-sucedidas, Exatamente. por mais que tenham histórias de sucesso? Por quê? Porque a identidade delas está perdida. E a gente não vai encontrar o nosso propósito. O seu propósito vai te encontrar a partir do momento em que você tiver clareza da sua identidade. Se você não tiver clareza de quem você é, de quem você nasceu para ser e da história que foi escrita para você, o seu propósito não vai te encontrar. E mesmo que ele te encontre, você vai estar tão perdida que você não vai conseguir ver isso. Então, foi exatamente por esse ponto que o Senhor incomodou no meu coração. Quantas pessoas que estavam se sentindo perdidas atrás de propósito, sem nem saber quem elas realmente são ou quem elas realmente nasceram para ser. E aí quando você vê que isso cura almas, casamentos, empresas, levanta qualquer faturamento, salva famílias, e você sente no seu coração que você foi um dos chamados para isso, não tem como ficar sentado, não tem como pensar no risco. É sobre isso, né? Você tem que ir, É você tem que ir, isso. sabe? Porque as pessoas estão buscando isso, mas elas não estão entendendo que o propósito que elas estão buscando está na identidade delas. Com certeza. Eu falo muito que a força que você precisa está escondida atrás de quem você é. Sim. Então, quando você descobre quem você é, você fala, qual que é o plano? Eu tenho força para Eu fazer. ainda acrescentaria algo muito interessante que é, geralmente seu propósito está muito ligado a alguma coisa que você tem ou muito medo, ou você não está querendo aquilo por algum motivo. O seu propósito está sempre ligado com a sua maior dificuldade. Sim. Muito ligado. Exatamente. Porque é exatamente o que você tem que aprender para poder ensinar. É o que você tem que curar para poder... Tem que se curar para poder curar Que o mais outro. está te provocando, né? Com certeza, com certeza. Muito legal. Tá totalmente ligado. Eu me lembro até que no Masterchef pós-Masterchef aconteceram muitas coisas que me levaram a buscar a minha real identidade. Porque como eu falei, eu cheguei no programa, eu tinha uma mentalidade de inspiração, busco, mas eu não tinha inteligência emocional. Porque eu não sabia firmado quem eu era. E eu tinha uma relação espiritual, assim, Legal. maravilhosa. Mas eu não tinha. E até aconteceu um episódio, assim, que marcou minha vida, que foi no momento onde eu estava saindo de uma depressão e eu recebi um e-mail. E numa situação onde eu vou até pular a parte da história, eu acabei lendo esse e-mail. E no e-mail dizia assim, era uma pessoa que estava disparando um e-mail para uma lista. Quem sabe que é disparo de e-mail sabe que são disparados para milhares de pessoas. Sim. E no e-mail dizia assim, era uma pessoa que estava vendendo um curso de autoestima. E no e-mail tinha uma foto minha, o meu nome, as minhas redes sociais, e o e-mail dizia, não seja uma fracassada como Ayla Santuar, faça o meu curso de autoestima. Nesse momento eu estava saindo de uma depressão, com 9 quilos a menos, eu não saía de casa e a única pessoa que eu conseguia conversar era o meu esposo. Neste momento eu recebi esse e-mail. Impacto, né? Então, exatamente nesse momento, ou eu entrava e era engolida, ou eu entendia quem eu era, e ali eu comecei a aflorar a minha identidade. Logo, quem me encontrou? O meu propósito. O que eu faço hoje, ajudo mulheres a se encontrar para que elas afloram o delas. Então, é muito ligado a isso o propósito. Eu concordo totalmente com o que você contou. Muito legal isso. A gente está chegando no finalzinho do programa e a gente tem um quadro aqui que é muito emocionante, é muito legal. E eu queria te desafiar com ele. Eu gosto muito de desafiar as pessoas. Ele gosta de desafio, exatamente, né, gente? Sou movido a metas e desafios. Eu acho que ele ficou sabendo assim, ela é do Masterchef, falando, então vai ser só desafio. Daqui a pouco ele grita, falta 2 minutos. Exatamente. Mas esse eu acho que vai ser um pouquinho mais forte para você. A gente tem um quadro aqui que é o Momento Prospera. E o Momento Prospera, geralmente, eu peço para o nosso entrevistado deixar uma frase para as pessoas. Só que eu vou te desafiar diferente, porque eu gosto de provocar isso nas pessoas. E eu deixei para o final, não foi por acaso, foi planejado, que é o Momento Prospera, você deixar uma mensagem para os seus avós. Pode ser? Ai, aí eu você disse acaba que ia ser forte. Não. Porque, como a gente falou aqui, eu achei muito bonita a sua história, eu acho que vai inspirar muita gente que vai assistir esse programa. Eu acho que é a sua essência.
E eu bati pesado, não bati? Sim. Tanto aqui. Com certeza. Mas eu quero realmente não te impactar, porque a sua história, os olhos são o espelho da alma, tá? E aí passa um filme na cabeça, eu sei que Com passa certeza. mesmo. Mas eu acho que vai ser legal para você, vai ser legal para eles e vai ser muito legal para todo mundo. Você aceita o desafio? Com certeza. Eu te disse que eu ia te provocar, hein? Produção, roda a vinheta em Momento Prospera, esse vai ser emocionante. É pra eu deixar uma mensagem pra eles? Pra eles, a câmera é toda sua. Ai, meu Deus. Momento Prospera, produção. Foi? Foi. Vovô Zequinha, vovó Elzina, pela primeira vez eu tô sendo pega aqui, hein? E eu sei que o senhor, mas a minha avó vai assistir isso. Eu queria agradecer. Queria agradecer pelo senhor e minha avó ter honrado um dos maiores mandamentos da Bíblia. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se o senhor não tivesse amado a minha mãe como a ti mesmo, eu não estaria aqui. E se o senhor não tivesse me ensinado a amar o próximo, independente de quem ele seja, talvez eu não teria sido honrada onde eu fui honrada, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. Então eu queria agradecer vocês, vovó, te mandar um beijo, te agradecer por todas as coalhadas que a senhora fez para mim, aproveitando os leites que sobravam em casa, que ali a senhora me ensinou tanto que cozinhar também era amor, também curava. Quero agradecer muito vocês, tudo que eu sou, é porque vocês me fizeram, é porque eu trouxe de vocês pro mundo agora. Amo você, vovô Zequinha, amo você, vovó Elzina, minha mãe também, minha mãe que é uma vitoriosa, minha mãe que é uma guerreira. Mãe, eu te amo, mãe, a senhora é minha vida, a senhora é minha mulher maravilha. Não tem superpoder maior do que de uma mãe. E eu entendo isso a partir de tudo que a senhora fez por mim e pelos meus irmãos. Amo vocês, tá? Amo Lolô, amo Teninha, amo Miel e amo a Aline. Eu disse que ia bater pesado, hein? Bateu! Gente, a gente vai finalizar o programa, mas primeiro eu quero te agradecer, dizer que foi uma honra. As portas do Prospera estão abertas para você, para contar novos projetos. Eu sempre digo que não tem nada mais forte nessa vida do que a verdade. E às vezes tem gente que se sente mal. Nossa, eu fiquei mal, me emocionei. Gente, sabe por quê? Porque isso é verdade. Sim. E aí verdade transparece energia boa, verdade conta história de verdade, verdade mostra que realmente é possível. E eu fico muito feliz, primeiro pela sua disponibilidade, te agradecer por essa transparência, por essa alegria, por essa energia, que você impacte muitas vidas, que esteja só começando, tá? Amém. Sempre digo isso. Às vezes nas consultorias, nos meus clientes, o cliente está meio empolgado com alguma coisa que está fluindo, eu falo, calma, está só começando. Amém. Porque sempre pode crescer, então calma, está só começando. Eu sei. Que essa energia, que esse poder possa ajudar muito e cada vez muito mais gente. Tenho certeza que seu avô e sua avó assistindo, como vão assistir, eles vão se emocionar e vão ficar muito felizes de saber que você se tornou essa mulher de Deus e de sucesso. Que Deus abençoe. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, viu? Foi uma honra estar aqui, é sempre uma honra poder compartilhar da minha história para que outras pessoas peguem daqui e transformem a delas. Então, obrigado por você dar a oportunidade de nós podermos fazer isso, viu? Muito obrigada mesmo. Valeu, um abraço. Gente, vamos ficando nessa, até o próximo programa. Que Deus abençoe vocês. Tem muita pílula legal desse bate-papo de hoje. O programa fica salvo no YouTube, tá? Então vale a pena realmente vocês usufruírem, que tem muita energia boa aqui que dá para resgatar. Forte abraço, fiquem com Deus. E a gente vai finalizar o programa hoje com o clipe da música Reencontro de Rafa e Gabriel. Não é isso mesmo, Rafa? Isso aí, Juliezer. Boa noite, Ayla. Obrigado pela sua presença. Valeu, Ju. Valeu, Gabriel. Obrigado você de casa. Se ainda não segue a gente, dá essa moral. Rafa e Gabriel Oficial. Fica agora com Reencontro, nosso clipe oficial.
difícil sim encarar a realidade sem você aqui. Um desejo, uma vontade que não sai de mim, mas o bem, o meu amor também se acostumou. E como é bom te ver, a verdade é que eu não consigo te esquecer. Vem correndo pros meus braços, se surpreender. Amanhã você é o meu compromisso. Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce, mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Já não me importa mais o que fez os seus dias, eu só quero você. Como é bom te ver, a verdade é que eu não consigo te esquecer. Vem correndo pros meus braços, se surpreender. Amanhã você é o meu compromisso. Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Um abraço apertado, vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce, mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Já não me importa mais o que fez os seus dias, eu só quero você. Já não me importa mais o que fez os seus dias, eu só quero você.